minha lâmpada mais uma gota pingou, o óleo santo do Senhor me fez lembrar das 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes, né, que levavam azeite em suas lâmpadas. O azeite, irmão, é a presença do Senhor na nossa vida. Porque quando nós estamos desligados do céu, irmãos, buscando somente as coisas da terra, buscando tão somente olhar para as coisas terrenas, nós estamos como as 5 virgens loucas, que não estavam ali focando o céu, focando a sua vida espiritual, não buscando azeite para as suas vidas, para as suas lâmpadas, irmãos, mas estavam dispersas, estavam distraídas, irmão. Muitas das vezes o crente ele fica distraído, tão somente nas coisas terrenas, nas coisas do mundo, e a lâmpada se esvaziando, e o óleo secando. Mas há um Deus que quer encher lâmpadas, e em nossas vidas que estamos aqui esta noite, o Senhor quer encher do seu Espírito, da sua presença, mas nós temos que largar, irmãos, muitas coisas que querem nos distrair. Porque quem ganha com isso é o diabo, irmãos. Quando a gente se distrai do Senhor, de ler a palavra, de orar, de jejuar, de acordar de madrugada para orar, quem está ganhando é Satanás, irmãos. Aí ele vem e traga um da nossa família, aí ele vem e não deixa a gente ter vitória, aí ele vem e não deixa se levantar espiritualmente em nossas vidas. Porque sem oração é sem poder, irmãos. Crente sem oração é sem poder. Eu escutei um louvor que dizia que crente sem poder é como um crente desviado dentro da igreja. Louvado seja Deus. Então temos que buscar o poder de Deus, amém? Louvado seja Deus. Vamos orar pelo pastor, irei orar por ele, passar para ele o trabalho. Vamos ficar de pé. Peço aos irmãos que orem também pela vida de Atos, irmão da nossa irmã Andréia, e por todos que estão ali em movimento pela vida dele, né? Que Deus pode agir, irmãos, porque Deus, Ele é muito bom, Ele é maravilhoso. Glorioso Deus, Pai da glória, Santo Deus de Israel. Pai, eu já te peço, meu Deus, pela vida de Alisson, meu Senhor. Espírito Santo Deus, visita o coração dele, Senhor, neste momento. Porque a tua palavra diz que o Senhor onisciente, onipotente, onipresente, Pai. Que teu Espírito Santo, meu Deus, está aqui, mas está em todos os lugares. E pode nesse momento o Senhor visitar ele naquele lugar, o coração dele, que possa estar triste, angustiado, meu Senhor. Mas que o Senhor chegue ali com alegria, meu Pai, com esperança, fazendo dele um homem verdadeiramente alegre, como ele sempre foi, mas que ele venha ser mais na tua presença, Senhor. Meu Deus, abençoa todo este povo que tem se movimentado, meu Deus, para fazer a obra ali, Senhor. Te pedindo, meu Deus, pedindo justiça, pedindo pela sua vida, Senhor. Abençoa cada um deles, meu Pai, abençoa a Alisson, meu Deus, abençoa também meu irmão Jefferson naquele lugar. Cobre com teu sangue, meu Senhor amado, eu te peço. Deus de misericórdia, Deus que se compadece de um povo que te busca. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu te peço também pela vida do pastor, Senhor. Toma ele em tuas mãos, faz a tua vontade esta noite. Fala, Senhor, através da tua santa e poderosa palavra, meu Deus. Fala comigo, Senhor. Cada vez mais, fala com a tua igreja, Senhor, nesta noite. Cada vez mais, meu Pai. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento também os irmãos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou alegre por mais uma noite estar aqui com toda a igreja, com todos os irmãos. A nossa irmã, né, estava falando, vai ficar com saudade. Ela vai embora daqui do conjunto, né? Vai morar em Macaíba. Glória a Deus, louvado seja Deus. Mas sempre quando vim na casa da irmã Andréia... É Natal, né, irmã? É Natal? Eu vou ficar lá em Natal e vai ficar com meu filho. Glória a Deus, né? Mas quando vim pra casa, na casa da irmã Andréia, aproveita, já vem numa segunda, numa quinta, né, para vir o culto. Nós vamos estar sempre orando pela senhora, viu? Cumprimento a todos também do Facebook, com a paz do Senhor Jesus.
e também dos que vão assistir no canal da igreja, no YouTube, da Igreja Apostólica da Fé em Jesus. Amados irmãos, hoje chuva, mas Jesus trouxe o seu povo, né? Glória a Deus, Jesus trouxe cada um de vocês e creio que Deus já está falando e vai continuar falando através agora da palavra dele. Amém? E também eu quero falar que dia 27 de setembro é o aniversário da igreja, viu? O aniversário da igreja de 7 anos. As camisas, né? Já 2 pessoas pagou completa, não foi? A irmã Andréia e a irmã Ivanilda já pagaram as suas camisas completas já, né? Louvado seja Deus, eu creio que vai ser bênção, viu? Quem quiser pode procurar a missionária, vai ser as camisas muito lindas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E vamos se preparar, dependendo da chuva, não sei, para ver que a gente faz o culto o próximo mês agora, ali na pracinha do meio. Fizemos o primeiro, foi uma bênção. A irmã André foi, não foi? Tânia foi também ali na praça do meio? Foi não, né? A irmã Ivanilda também foi, né? A irmã Piedade também foi, né? Mas os irmãos que foi uma bênção, viu? Louvado seja Deus. A gente vai ver o que a gente faz, né? Naquele culto evangelístico foi cachorro quente, refrigerante, né? E nós vamos fazer, eu creio, um sopão. Amém, igreja? Um sopão para todos ali, em nome de Jesus, né? Louvado seja Deus. A irmã Andréia também ajudou, não foi também ali, cooperou, né? Após, quando nós damos as mãos, né? Louvado seja Deus, a igreja ela cresce, né? A igreja prospera, não é verdade? Louvado seja Deus. Após eu creio que vai ser bênção. Amém, igreja do Senhor? Segunda-feira é o encerramento da campanha, viu? Vai ser bênção. Encerramento. Segunda-feira foi bênção, teve um lanchinho, não foi? Para todos, em nome de Jesus. Segunda-feira agora vai ser bênção. Encerramento por causas impossíveis. Amém? Amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Abra suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 37 do livro de Atos. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 37. Quem puder ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Todos acharam? Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus. Só esse versículo de Atos, capítulo 8, versículo 37. Disse-lhe Felipe: é lícito se crer de todo o coração? E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Pega a sua espada, coloque para o alto e vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus.
Amém? Poder sentar, desocupar suas mãos e bater uma salva de palmas para Jesus. Amados irmãos, quero aqui nos trazer uma palavra do livro de Atos, que vai falar a respeito de Felipe e do homem nu. Este Felipe é o Felipe evangelista. Glória a Deus. Amados irmãos, a Bíblia, ela vai nos narrar a partir do versículo 26. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos se ligar. Não deixe que nada tire a sua atenção em nome de Jesus, na hora da palavra. Amém, igreja? Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer aqui no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26 diz: e o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi Felipe, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. A Bíblia diz agora que este homem, ele estava indo a uma adoração. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos falar que este homem estava indo ao templo para adorar a Deus. Mas por que para adorar a Deus? Porque a Bíblia vai dizer que ele era um adorador. Porque bem sabemos que ele estava lendo o livro de Isaías. Aleluia. E a Bíblia diz agora que Deus ordena para que Felipe vá lá e comece a explicar o Evangelho da transformação, o Evangelho da salvação, o Evangelho da libertação, o Evangelho que transforma o homem e a mulher para morar na Nova Jerusalém, que é a cidade celestial. E a Bíblia vai nos dizer que agora Felipe é ordenado por Deus para que ele vá a este homem. Louvado seja Deus. Bem sabemos, amados irmãos, que quando nós recebemos, louvado seja Deus, uma ordem de Deus, nós não podemos ficar em casa. Bem sabemos, amados irmãos, que muitas das vezes nos vem um cansaço, muitas das vezes nos vem o desespero de algumas situações, mas somos filhos de Deus. A Bíblia diz no livro de Colossenses capítulo 3 que nós temos que buscar as coisas que vêm do alto, não que vem da terra, onde as traças comem. Porque quando nós colocamos nossos pensamentos em Deus, nós somos mais do que vencedores, como foi louvado aqui ao Senhor. A tua palavra escondida no meu coração. Quando nós deixamos a palavra do Senhor a entrar no nosso coração, bem sabemos, amados irmãos, que não há luta, irmã Tânia, a irmã Andréia, não há luta que vem nos derrubar. Sabemos bem que somos feitos de carne, espírito e alma, espírito e corpo. Bem sabemos disso. Louvado seja Deus. Mas quando nós recebemos o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós passamos a ter quem? O Espírito de Deus, que nos consola e nos ajuda nos momentos difíceis. A Bíblia
diz que o apóstolo Paulo, ele disse, livro de Filipenses, capítulo 3, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bem sabemos que quando Paulo narra esta palavra, bem sabemos que Paulo ele está falando sobre a própria vida dele, pelo que ele passou. Porque o apóstolo Paulo, quando ele aceitou ao Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, a Bíblia diz agora que ele passa de perseguidor a perseguido. Ele passa de ser perseguidor da igreja para ser agora perseguido, não pela igreja, mas perseguido como igreja. Aleluia! E a Bíblia diz que quando ele narra no livro de Filipenses, ele vai dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Por que ele falou isso? Porque ele bem sabia do que ele tinha passado e estava passando. A Bíblia diz que ele disse que foi perseguido pelos seus irmãos. Os judeus armaram a armadilha por ele. Ele sofreu muitas vezes náufrago, mas ele também falou: o que nos separar do amor de Deus? Aleluia! O que vai nos separar do amor de Deus? Mas quantos irmãos hoje se deixam se separar do amor de Deus por tantas coisas mínimas? Aleluia! E dirá se tivesse uma tribulação grande na vida de muitos, eu acho que vai firmar até contra Deus. Sabe por quê, irmão? Porque ainda não foram realmente libertos. Aleluia! Porque temos que, aleluia, que amar o Senhor de todas as maneiras. Quando nós estamos casando, nós fazemos um voto. Aleluia! Que voto é aquele da aliança? É quando aquele homem está perguntando, é o homem que representa lá, ele diz que a pessoa vai ficar com a esposa na dor, na doença, e da mesma forma a mulher também. Após, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós fazemos voto. Aleluia! Naquele que uma vez nos deu a sua própria vida para nos resgatar do mundo vil pecador. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele disse: muitas das vezes penso em partir, porque estar com o Senhor é melhor. Mas quando ele começa a falar esta palavra no livro de Filipenses, aí ele começa a lembrar que ele ainda tinha muitas coisas para fazer aqui na terra para o nosso Deus. Aleluia! Após quantos irmãos deixam de cultuar Deus por motivo, aleluia, quantos deixam de vir à igreja, quantos deixam de vir, aleluia, a uma adoração na rua, quantos deixam de vir, aleluia, um culto dos lares, quantos deixam de vir a um culto tempos de chuva. Irmão, está muito difícil hoje. Por isso que o Senhor Jesus disse: se porventura, eu não me canso de falar isso, quando eu vier, acharei fé na terra. Porque hoje, qualquer coisa as pessoas estão, aleluia, deixando Jesus. Amém, igreja? Não ligo, irmão. Coloca as suas prioridades, coloca as suas coisas seculares como prioridade e esquece de Deus. Esquece daquele que deu, aleluia, seu Filho, Jesus Cristo. Mas bem olhamos aqui, este homem nuco, ele era um homem ali que tinha dinheiro, era mordomo, ele ganhava bem, mas ele estava indo ao templo de Jerusalém para adorar a Deus. Mas ele não entendia, irmãos, ele não entendia da palavra de Deus. E bem sabemos, amados irmãos, que a palavra de Deus que ele estava lendo era no livro de Isaías. Estava falando de quem? De Jesus. O livro de Isaías estava falando de Jesus. Pastor, que livro é esse? O livro de Isaías é o livro da velha aliança. O que é velha aliança? É o Antigo Testamento, é o velho pacto. Ali Isaías, quem era Isaías? Era o profeta messiânico. O que é profeta messiânico? Profeta messiânico é aquele que vem falar da vida do Messias. Aleluia! Como também Jeremias, aleluia, profeta
pastor? Porque o João, o Batista, ele veio anunciar a vinda do Messias. Ele estava preparando o precursor da vinda do Messias. Quem é o Messias? O Messias é Jesus Cristo, aquele que se deu na cruz pelos nossos pecados. Amém, igreja? Pode aplaudir o Rei da Glória. Glória a Deus. E a Bíblia diz agora, versículo 28, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Amados irmãos, profeta Isaías, Jeremias, ele sempre estava pregando da vida do Messias, a vinda de Jesus Cristo, a vinda de Jesus. A palavra Jesus Cristo, aleluia, o nome Jesus Cristo, porque Jesus foi o nome que o anjo disse, colocar o nome dele, Cristo, ungido, Jesus, ungido, Cristo, ungido de Deus. Isaías estava aqui no livro dele falando sobre a vida dele, mas este homem nuco, ele não tinha entendimento do que ele estava lendo. Amados irmãos, a Bíblia vai nos falar que o amor de Deus conosco é tão grande. Irmão, preste bem atenção. Aleluia, preste bem atenção à palavra. E olhe bem o que a Bíblia vai falar. Irmã Piedade, olha bem o que a Bíblia vai falar. Isaías, o profeta messiânico. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o homem nuco, ele estava lendo, e a Bíblia diz que ele não estava entendendo nada. E a Bíblia diz agora que Deus ordena que Felipe volta a ele para ensinar. Vocês estão entendendo? Amém, igreja? Mas quantos estão desprezando o ensino de Deus? Quantos estão desprezando a palavra de Deus? Quantos estão desprezando, irmão, seja, aleluia, fora do culto e no culto? Quantos estão no culto, mas estão desprezando a palavra de Deus? Quantos estão no culto, irmão, mas não estão dando ouvido à palavra de Deus? Quantos estão no culto, irmão, mas os seus ouvidos não estão, aleluia, ligados na palavra de Deus? Sabe por quê, irmão? Porque Satanás também habita dentro da casa de Deus. Amém, igreja? Sim ou não? Habita ou não? Sim ou não? Habita sim. Porque Satanás, ele chega diante de Deus para falar sobre Jó. Amém, igreja? Quando Jesus andava com seus apóstolos, Jesus e os apóstolos eram o quê? Igreja. Porque a igreja é um conjunto de pessoas. Satanás não estava agindo ali na vida de Judas. Eu não vou nem falar em tabernáculo feito por um de homem. Amém, igreja? Após a palavra de Deus, irmão, quantos estão desprezando? Mas aqueles que desprezam a palavra de Deus também serão desprezados. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Mas aquele homem, o eunuco, ele não desprezou. Ele começou a ler. E Deus agora envia Felipe para ensinar. Ensinar o quê? A palavra. Amém, igreja? Olha bem o que diz. Regressava, 28, e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías, versículo 29, e disse-lhe o
Espírito. Quem é esse Espírito? Quem é o Espírito aqui que a Bíblia está falando? O Espírito Santo. Aleluia. E disse o Espírito Santo. Espírito aqui está com E maiúsculo. Na Bíblia de você está com E maiúsculo? Está. Aleluia. Apoia o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo. A Felipe, chegaste e ajunta-se a esse carro. Dá uma ordem agora, Felipe. Amém, igreja? Aí a Bíblia diz agora no versículo 30: e correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lê? Aleluia. A Bíblia diz agora que ele faz uma pergunta. Aleluia, preste bem atenção. Ele faz uma pergunta. Olha bem. Felipe chega perto daquele eunuco. Eunuco era um homem. Ele pergunta: tu entende o que tu lê? Homem, tu entende o que tu está lendo? Aleluia. Por que ele perguntou isto? Porque Deus, ele tem amor por seus filhos e ele não quer que ninguém chegue, aleluia, louvado seja Deus, sem conhecer aquele que habita, aleluia, no santuário do Altíssimo. Ele tem que saber, aleluia, da palavra. Por isso que existem pastores, existem, aleluia, doutores, profetas para ensinar o seu povo. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 31, e ele disse: como poderei entender se alguém me não ensina? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. O homem nunca agora ele fala para Felipe: como é que eu vou saber? Porque ninguém me ensina. E bem sabemos, amados irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela, aleluia, temos que estar em espírito para nós entendermos a Bíblia Sagrada. Porque se nós tiver carnalmente, nós não vamos entender, irmão. Porque a Bíblia é espiritual. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele diz que as coisas espiritual, o homem espiritual ele me ensine. As coisas carnais, o homem espiritual ele me ensine. Mas o homem carnais não, aleluia, me ensina as coisas espirituais. Amém, igreja? Aleluia. E aquele homem era um adorador, mas ele não estava entendendo, porque ele não tinha recebido ainda o Espírito Santo. Mas Felipe já tinha recebido o Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo, como diz no livro de Gálatas, capítulo 5, temos que aceitar Jesus Cristo. Agora aceitasse o Filho, te darei o meu Espírito que clama: Abba, Pai. Amém, igreja? Aleluia. Versículo 32. E o lugar da escritura que o homem eunuco lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Olha bem, Jesus Cristo, ele estava lendo a passagem onde Isaías estava profetizando a vida do Messias. Aleluia, isso muito antes de Jesus vir. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus já estava usando o profeta Isaías para profetizar a vida do Messias, a vida do Cristo, a vinda de Jesus Cristo, de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que ele foi levado como? Vou ler de novo. O lugar que ele lia era esse. Ele foi levado como ovelha. Jesus foi levado como ovelha. Aleluia. Quando a ovelha ela vai para o matador, o que é que ela faz, irmão? Aleluia. Uma ovelha, quando ela vai para o matador, irmão, ela vai calada, irmã Ivanilda, caladinha, quietinha. Bota a cabecinha ali para morrer. Vocês estão entendendo o amor de Deus? Aleluia. Amém, igreja? Ele foi como ovelha, como o Sérgio Lopes fala naquele
Amor tão grande, tão grande. Ele foi como ovelha, bem quietinho, ovelha obediente ao Pai. Ele foi bem quietinho para dar sua própria vida por nós. Por nós. E como é que nós podemos, aleluia, crucificar Ele de novo? Com os nossos pecados, com as nossas práticas, com as nossas imundícias, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Por isso que todos os dias temos que estar pedindo perdão a Deus. Todos os dias temos que estar pedindo perdão a Deus. Amanheceu, faça a sua oraçãozinha. Peça, Senhor, me perdoe as minhas falhas, perdoe meus pensamentos, perdoe as minhas práticas, perdoa. Aleluia. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, ela se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor, ela se renova. Por que se renova? Para nos perdoar. Quando cria, aleluia, como Deus Pai, aleluia, Ele olha para nós pecadores. Ele vê o Filho, Jesus Cristo, aleluia. A Bíblia vai dizer no livro de Gálatas que Ele, Jesus Cristo, se fez por maldito por nós na cruz do Calvário. Ele se fez de maldito na cruz do Calvário, porque morte de cruz era para ladrões, malfeitores. E Ele se fez ali por nós. A Bíblia diz no livro, no Evangelho, que Ele levou todas as nossas enfermidades, as nossas dores. Aleluia. Glória a Deus. Este homem nunca ele estava prestes a ter um verdadeiro encontro com Jesus. Porque quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, bem sabemos o que é que nós fazemos para Ele. Amém, igreja? Por que, igreja? Porque a Bíblia vai dizer no Evangelho de João que ele diz: eu estou à procura dos verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo. E o lugar da escritura que ele ia foi levado como ovelha para o matador. E como está mudo o cordeiro diante dos estoquia, não abriu a sua boca. Não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Ele não questionou André e Mampedade. Vou morrer por ele. Não. Ele não questionou. Ele ficou mudo, não abriu a sua boca para nada. A não ser, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que faz. E também a não ser para o outro ladrão, irmã Piedade, hoje mesmo estarás tu comigo no paraíso. Foi às vezes que ele abriu a boca da cruz para reclamar, nunca. Foi calado como ovelha obediente. Porque a ovelha obediente, né? O pastor diz: meu filho, não faça isso. Eis-me aqui, pastor. Minha filha, não faça isso. Eis-me aqui, pastor. Mas a ovelha não obediente fica questionando, batendo de frente. Ele não bateu de frente com ninguém. Ele obedeceu a voz do Pai. Ele foi, aleluia, como ovelha obediente para o matador, botou a aleluia, e lá foi crucificado e não abriu a sua boca. Quando fala não abriu a sua boca, está falando sobre blasfemar, murmurar, a não ser para glorificar o Pai. Pai, perdoa ele não sabe o que faz. Por que ele falou isso? Por o amor dele conosco. Porque ele sabia que quem estava crucificando ele era os homens, se era, mas quem estava sendo usado era Satanás. Satanás que usou aqueles homens para matar ele, para que viesse cumprir as escrituras. Amém, igreja? Para que hoje nós estivéssemos aqui. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado,
não tivesse sido morto, nós não estávamos aqui hoje para a salvação. Foi necessário Deus Pai, Jeová, Ele dá o seu próprio Filho, Jesus, o Cristo, o Messias. Aí a Bíblia vai nos dizer: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Felipe: rogo-te, de quem diz isto? Profeta de si mesmo ou de alguém ou outro? Ele foi fazer essa pergunta porque ele não estava entendendo. Quantas vezes, irmãos, nós lemos a palavra e muitas vezes nós não entendemos? Quantas vezes eu li a palavra, quantas vezes eu relia e não entendia, irmã? Não entendia, eu olhava assim, não entendia. E Deus usava outro. Esse que eu vou te fazer, tu vai pregar para muita gente, tu vai pregar. Esse que eu vejo tu de paletó, esse que eu vejo tu pregando a palavra de Deus. Não era missionário, era revelado ou não era? E eu falava muitas vezes com ela, mas não entendi nada. Eu não entendia, eu abri a Bíblia e não entendia. Mas o Espírito Santo, ele nos faz entender. Por quê? Porque quando eu abro a Bíblia, o Espírito Santo, ele me dá um esboço vindo do céu para trazer para os ouvintes. Aleluia. Amém? Vocês aí do Facebook. Aleluia. Jesus tem, aleluia, algo maior com vocês aí do Facebook, do canal do YouTube. Deus, Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Versículo 35. Então Felipe, abrindo a boca e começando, né, nessa escritura, ele anunciou a Jesus Cristo. Agora Felipe, ele começa a falar, ele começa a explicar a este homem, irmã Maria Tânia, não é isso? Maria Fátima, Ana Lúcia. Ele começa a explicar com as minhas palavras. Amém? Não que a Bíblia está falando, com as minhas palavras. Não estou tirando aqui da Bíblia, talvez ele estivesse falando assim: olha, este homem que tu lê aí é Jesus Cristo. Este homem que você está lendo aqui, que muitos hoje dizem que é um profeta, ele era Jesus Cristo, que deu a sua vida. Ele foi um matador como ovelha, obediente. Quem é pastor de ovelha sabe o que é isso. Ovelha, eu falo animal. Quando leva para o matador, uma morte horrível, porque ele vai quietinho, missionário. Ovelha, você é missionário já viu? Ela vai bem quietinha, assim, andando bem quietinha. Aí bota a cabecinha dela ali, ó. E ela bota a cabecinha e mata. Amém, igreja? Por isso que diz a ovelha obediente e a ovelha rebelde. Porque a rebelde não quer ir nem ficar estribuchando para comer. Mas a obediente, ela ouve e vai. Aleluia. Aí a Bíblia diz: então Felipe abriu a boca e começou nessa escritura ele anunciando a Jesus. Versículo 36. Indo ele caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Amém, igreja? O que impede eu ser batizado? Mas antes desse versículo, eu vou repetir o versículo anterior. Então Felipe, abrindo a boca, começando nessa escritura, ele anunciava Jesus Cristo. Aleluia. Aí ele diz: e indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e dizem o eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? Nesse versículo 36 e o versículo 35, no 35
5 a Bíblia diz, missionária, que Felipe, ele começa a pregoar, ele começa a ensinar. Não fecha de hora para outra não. Aí há uma... Porque a palavra é meia do tempo. Aí houve um tempo aí que ele estava pregando. Ensina não, minuto. Aí o minuto pegou esse ensinamento obediente. Ele disse: o que impede que eu seja batizado agora? Felipe, o que impede? Você me ensinou as escrituras. Você me falou de Jesus Cristo. Você me falou que esse homem é o Salvador. O que me impede agora ser batizado? Aí Felipe fez uma simples palavra. Lhe disse uma simples palavra. Versículo 37. Disse Felipe: é lícito se crê de todo o coração. E respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por que, irmão? Por que ele disse isso, Piedade? Por que ele disse isso? Essa palavra é tão forte que vocês, aleluia, vocês tiverem espírito, vocês estão recebendo. Olha o que Felipe disse, mais uma vez. Disse Felipe: é lícito que crê de todo o coração. E respondendo ele, disse o quê? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém, igreja? Quem foi que falou isso? Quem foi? Aleluia. O apóstolo que falou isso. Irmão, é tão forte isso que quem está em espírito sente uma chama tão forte. Agora quem não está aí não sente nada. Por quê? Jesus fez umas perguntas. Quem sou eu? Sou um profeta. Quem sou eu? Quem sou eu? Ele perguntou a Pedro: quem sou eu, Pedro? Pedro disse o quê? Pedro disse o quê? Eu quero ouvir a igreja falar. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo. Aí ele diz: falasse pelo Espírito, porque pela carne ninguém fala, não recebe. Por isso que ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmão, aí é só para quem, aleluia, recebeu a salvação, que crê, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Olha o versículo 38, olha só o que ele diz. E mandou para o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Felipe questionou? Felipe questionou? Sabe por que Felipe não questionou? Porque Felipe era um servo de Deus e guiado pelo Espírito Santo. Felipe entendeu a linguagem dele. Por quê? Porque o mesmo Espírito que o homem nunca recebeu, aleluia, Felipe já tinha recebido. E a Bíblia diz que testifica. O homem de Deus, ele testifica que uma mulher, ela realmente tem o Espírito Santo, que o homem realmente tem o Espírito Santo, porque ele conhece. Amém, igreja? E Jesus disse: pelas obras também. Às vezes as obras podem estar embutidas, né? Oculta, mas o Espírito Santo revela. Pode estar oculta ou não está, irmão? Quantas obras estão ocultas? Sim ou não, igreja? Tá, pastor, tá. Pode bater uma salva de palmas para ouvir da glória. Aleluia. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto
seja bom, que seja mal. Amém, igreja? Após nesse dia ninguém vai se esconder de Deus. Ninguém. Profetizei no teu nome, Senhor. Fiz maravilha no teu nome. Afastai de mim, não vos conheço. Mateus capítulo 24. Não tem para onde ir. Ninguém vai enganar. Amém, igreja? Por isso que o Espírito Santo, irmã Piedade, testificou com Felipe. Amém? Ele testifica se a pessoa tem a obra de Deus ou tem a obra do diabo. Amém, igreja? Glória a Deus. Como tem algo de errado, irmão? Como tem algo de errado, eu vou ser bem sincero, eu como pastor posso falar. Como tem algo de errado dentro da igreja, aleluia, ou com alguma coisa, o Espírito Santo de Deus, ele nos fala logo, irmão. Amém? Quando tem algo dentro da igreja, com alguns irmãos, algo de errado, o Espírito Santo de Deus, ele fala logo no meu coração. Ninguém se esconde do Espírito Santo. Amém? Antigamente eu ia conversar, não, hoje eu não faço mais isso. Só faço orar a Deus. Antigamente eu já chegava, irmão, que é isso? Não, eu deixo à vontade. Amém? Porque o dia, irmão, nós vamos trazer de conta tudo que está escrito aqui. Seja luz. Para onde você estiver, a luz vem resplandecer. Não seja treva. Seja luz. Porque você sendo luz vai clarear onde tiver treva. E este eunuco era luz. Aí ele diz: e mandou parar o carro. Felipe mandou parar o carro. E desceram ambos as águas, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saiu da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Felipe. E não ouviu mais o eunuco. E jubiloso, alegre, continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto. E indo, passando, anunciava o Evangelho em toda a cidade, até que chegou a Cesária. Amém, igreja? Felipe continuou. E aquele homem foi batizado, ficou jubiloso, alegre. Ao Espírito Santo arrebata Felipe. O Espírito Santo arrebata. O que é arrebatar? Quem sabe o que é arrebatar? Quer saber o que? Aleluia. Arrebatamento é você estar no canto, você sumir. É o que vai ser com a igreja de Cristo. Vão sumir. Vai sumir o povo da terra. E os que vão ficar vão dar, aleluia, vão dar de conta com o anticristo, falso profeta, a besta, que o caminho já está aí, já preparado, 99% preparado. Falta só 1%, irmão. Qualquer momento a trombeta vai tocar. Quem foi obediente vai subir, quem foi vai ficar para sofrer no grande juízo final. Aleluia. Amém, igreja. Aí a Bíblia diz que Felipe prosseguiu e o homem foi batizado. Que batismo foi esse? Batismo das águas. Amém? Foi batizado nas águas. O homem novo foi batizado nas águas e foi alegre para prosseguir em nome de Jesus. Amém, igreja? Que o Espírito Santo de Deus fale mais nos vossos corações. Entendam que o batismo é o mandamento de Deus. O batismo nas águas é o mandamento de Deus. Todos têm que se batizar, porque é um mandamento. Mas o batismo é só para quem é salvo, só para quem aceita a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A Bíblia não dá registro de quem não era salvo e foi batizado. A Bíblia só dá registro daqueles que aceitavam Jesus Cristo, ele era batizado. O homem nunca aceitou. Aleluia. Foi pregado, Felipe pregou para ele. Aí Felipe ainda fez uma pergunta. Aí ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém, igreja? Aleluia.
Que o Espírito Santo de Deus fale mais nos vossos corações. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quero agradecer a todos vocês. A irmã vai embora ainda essa semana. Está previsto para domingo. Domingo agora? Glória a Deus, né? Vai morar por aí pelo centro? Não conheço bem, não sei se é Pernambuquinho, eu sei para aquele lado já. Pernambuquinho? Sim, não sei se é por ali. É, perto da Maré? Sim, perto da Maré, por ali. É, subindo ali Pernambuquinho, aí tem lá em cima tem a Vila São José. É por ali. É. Ali a gente de vez em quando fazia culto ali naquele campo de futebol. Sim, Nós eu fazia. já passei, porque eu só fui ver só a frente da casa, e meu filho quem está negociando. Aí eu Glória a Deus. Louvado a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, agradecer a Deus, vamos fazer a oração da fé. Louvado a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E logo depois tem um lanchinho para a gente, amém? Louvado seja Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Vamos orar, fazer a oração da fé, louvado seja Deus. Quem quer mais oração? Muito bem, eu e minha casa. Amém, vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Meu Deus, aleluia, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento, Pai, minha esposa, nossa casa, nossos familiares, aleluia, nossa família. Eu apresento a família dos teus filhos, meu Pai, que se encontra aqui hoje. Eu apresento todo no canal aleluia, do YouTube, da Igreja Apostólica, cada um que tem cooperado, tem, aleluia, meu Pai, compartilhado. Meu Deus, abençoa todos que têm compartilhado, abençoa todos aqueles, meu Pai, que tem ali, meu Pai, comentado. Abençoa eles, meu Pai. Abençoa, Pai, no Facebook. Abençoa todos, meu Deus. Abençoa em nome de Jesus. Curva as cabeças, estenda as mãos e receba a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja diz. Amém. Só uma vez assim, ó. A paz do Senhor Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale mais nos vossos corações. E vamos fazer um lanchinho. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Já quero agradecer a todos vocês aí do canal do YouTube, da Igreja Apostólica da Fé em Jesus, também aí do Facebook. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Esse que se despede é seu amado irmão em Cristo, pastor Anderson Lima, e fique na paz do Senhor Jesus.